Sabe, existe um momento que chega quando se estuda astrofísica profissionalmente, em que, de repente, o abstrato se torna concreto. Quando as equações num quadro negro, quando os dados em folhas de cálculo, quando os modelos teóricos subitamente se tornam eventos reais a acontecer no céu acima de nós. Quando as teorias que tens aprendido e ensinado durante décadas colidem subitamente com o mundo real com a força de milhares de milhões de toneladas de plasma a viajar a milhões de quilômetros por hora. Esse momento chegou para milhões de pessoas no dia 1 de outubro de 2026. Não porque estivessem a estudar astrofísica. Não porque estivessem a prestar atenção às previsões meteorológicas espaciais. Não porque entendessem o que era uma ejeção de massa coronal ou o que significava uma tempestade geomagnética. Mas simplesmente porque as luzes se apagaram. Todas elas. Ao mesmo tempo. Numa área geográfica do tamanho de um continente. Deixe-me transportá-lo de volta a esse momento. Quero que imagine que está numa grande cidade metropolitana. Digamos Nova York, ou Chicago, ou Toronto, ou Los Angeles. O tempo de outono está agradável. É o final da manhã. As pessoas estão no trabalho, a tratar dos seus negócios como de costume. As pessoas estão a verificar e-mails. As pessoas estão a participar em reuniões. As pessoas estão a fazer telefonemas. As crianças estão na escola, a aprender as suas lições, a usar computadores, a digitar em teclados. A cidade está a funcionar com eletricidade como sempre faz. Como sempre fará, pensa você. A eletricidade é infraestrutura. É pano de fundo. É infraestrutura. É o sistema invisível que faz a civilização funcionar. Não pensa nisso. Não repara nisso. Simplesmente está lá. E então, numa questão de minutos a horas, esse pano de fundo falha. A energia acaba. De repente. Sem aviso. As luzes apagam-se. Os computadores desligam-se. Os elevadores param entre andares, prendendo pessoas lá dentro. O ar-condicionado para de funcionar. O aquecimento para. Os frigoríficos param de funcionar. Os semáforos param de funcionar. Todo o sistema elétrico que alimenta a civilização moderna para subitamente de funcionar. Os hospitais mudam para geradores. Eles tocam os seus alarmes. Os sistemas de alarme nos hospitais, os sistemas de energia de reserva, todos se ligam. As salas de emergência transformam-se subitamente em zonas de caos controlado enquanto o pessoal médico se adapta a trabalhar com energia de bateria e gerador de reserva. Os sistemas informáticos enlouquecem à medida que o fornecimento elétrico cuidadosamente gerido de que dependem é subitamente interrompido. Todos os monitores na unidade de cuidados intensivos que exibiam sinais vitais ficam escuros. Depois, a energia de reserva entra em ação e eles voltam a ficar online, a funcionar com bateria e energia do gerador. Os despachantes da polícia falam em rádios portáteis porque as redes de telemóvel estão sobrecarregadas e depois falham. As torres de telemóvel que normalmente retransmitem chamadas de milhões de telefones estão a funcionar com energia de reserva, e essa energia de reserva dura apenas algumas horas. Depois disso, as torres ficam escuras. Os semáforos ficam escuros em bairros inteiros, causando engarrafamentos enquanto os condutores tentam navegar sem eles. Os semáforos tornam-se paragens de 4 vias e os cruzamentos tornam-se um caos. Os peões tentam atravessar ruas com carros a não parar. Acontecem acidentes. As estações de tratamento de água ficam offline. As suas bombas requerem eletricidade. Sem essa eletricidade, a água não pode ser bombeada através do sistema. As torneiras secam. As pessoas subitamente percebem que não tem água. Os autoclismos não funcionam. Mas aqui está o que as pessoas não percebem, o que realmente importa, o que os cientistas sabem. Você está a ver a prova de algo extraordinário a acontecer no espaço. Você está a assistir à demonstração mais dramática de física solar que ocorreu nos tempos modernos. Você está a ver as consequências da nossa estrela, o Sol, a demonstrar o seu poder a qualquer um que preste atenção. Você está a ver o Sol afirmar o seu domínio sobre os sistemas elétricos que sustentam a civilização moderna.
E se estivesse a prestar atenção aos observatórios solares nos dias e semanas antes dessa data de outubro, se estivesse a ver os dados a chegar de satélites e instrumentos terrestres, se estivesse entre a comunidade de cientistas que dedicam as suas vidas a compreender o Sol, teria visto algo notável. O Sol estava a preparar-se para algo catastrófico. Algo que ninguém queria ver, mas que todos os que estudam o Sol vinham a prever. Deixe-me explicar como chegamos aqui. Deixe-me levá-lo de volta no tempo alguns meses, ao momento em que os cientistas perceberam pela primeira vez o que estava para vir. E deixe-me explicar por que é que este evento importa mais do que apenas alguns dias de apagões. O Sol tem um segredo. Durante a maior parte da história humana, não o sabíamos. Olhávamos para o Sol como esta fornalha constante e eterna no céu. O Sol nasce. O Sol põe-se. O Sol aquece a Terra. É simples. É previsível. É eterno. É o cenário contra o qual toda a civilização humana se desenrolou. É a constante contra a qual medimos a mudança. Medimos o tempo pelo Sol. Medimos as estações pela posição do Sol no céu. Dependemos do Sol para luz e calor, exceto que não é uma constante. O Sol é um sistema dinâmico. É um enorme reator nuclear com uma massa de 2 vezes 10 elevado à potência de 30 kg. Isso é um 2 seguido de 30 zeros. Se tentasse escrever esse número, se escrevesse um 2, depois escrevesse um 0, depois outro 0, depois outro 0, e continuasse, escrevendo um 0 30 vezes, estaria a contar até a massa do Sol em quilogramas. Esse número é tão grande que é difícil de compreender. Isso é mais de 99,8% de toda a massa em todo o nosso sistema solar. Cada planeta, cada lua, cada asteroide, cada cometa, cada grão de poeira, cada objeto a orbitar o Sol, tudo isso combinado perfaz menos de 1% da massa do nosso sistema solar. O Sol é assim tão enorme. E dentro deste objeto incompreensivelmente massivo, dentro desta bola de plasma quente para a qual nem sequer pode olhar diretamente sem danificar os seus olhos, dentro desta esfera gigante de matéria que contém energia suficiente para alimentar a civilização humana pelos próximos milhares de milhões de anos, existem forças em ação que superam qualquer coisa que alguma vez criamos. Existem reações nucleares a acontecer a taxas que são inimagináveis. Shutterstock. O hidrogênio está a ser fundido em hélio no núcleo do Sol. Este processo liberta energia de acordo com a equação de Einstein e é igual a mc². A diferença de massa entre 4 átomos de hidrogênio e um átomo de hélio, quando multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, essa constante de 99,9 mil milhões, produz uma enorme quantidade de energia. O Sol está a converter cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo. A cada segundo. Não por ano. Não por mês. Não por dia. A cada segundo. Essa é uma taxa de conversão de hidrogênio que está quase além da compreensão humana. Isso é energia suficiente para alimentar a civilização humana, toda a civilização humana, da aldeia mais pequena à maior cidade, toda a eletricidade, todo o aquecimento, todo o transporte, toda a indústria, milhões de vezes. E o Sol tem feito isto continuamente durante cerca de 4,6 mil milhões de anos. Continuará a fazer isto por mais cerca de 5 mil milhões de anos, até ficar sem hidrogênio no seu núcleo e começar a morrer, expandindo-se numa gigante vermelha e consumindo os planetas interiores. Mas a energia deste processo de fusão não dispara simplesmente para o espaço numa linha reta. Tem de viajar através do Sol primeiro. É gerada no núcleo, na região onde as temperaturas atingem 15 milhões de Kelvin. A essa temperatura, a esse nível de energia térmica, os átomos são completamente ionizados. Os átomos são despidos dos seus eletrões. Os núcleos são expostos. E estes núcleos colidem com tal força e frequência que se fundem, combinando-se para formar elementos mais pesados. A energia é libertada na forma de fotões e partículas subatômicas e calor. Esta energia irradia do núcleo, sendo absorvida e reemitida por partículas na zona radiativa. Os fotões são absorvidos por um próton, depois reemitidos numa direção aleatória. O fotão viaja uma curta distância e é absorvido novamente.
Este processo continua, com os fotões a fazer o que se chama uma caminhada aleatória através do material denso do interior do Sol. Em média, um fotão leva cerca de 1 milhão de anos a viajar do núcleo para a superfície, fazendo inúmeras absorções e reemissões pelo caminho. Eventualmente, a energia atinge a zona convectiva, onde o material é menos denso e menos opaco. Aqui, a energia é transportada não apenas por radiação, mas por convecção. O plasma quente sobe em direção à superfície. O plasma frio desce de volta. O movimento é turbulento e dinâmico e complexo. Pode ver os resultados desta convecção na fotosfera, a superfície visível do Sol. Pode ver grânulos, células de plasma a subir e a descer que criam um padrão que se parece um pouco com as células de um favo de mel. Finalmente, a energia emerge na superfície como fotões que experienciamos como luz e calor. Os fotões espalham-se pela nossa atmosfera e atingem os nossos olhos e causam a sensação de brilho. Eles aquecem a nossa pele e causam a sensação de calor. Eles fazem crescer as colheitas que nos alimentam. Eles impulsionam o ciclo da água. Eles conduzem o clima. Eles são a fonte de quase toda a energia na Terra. Agora, é aqui que as coisas se complicam. É aqui que as coisas ficam interessantes. É aqui que as coisas se tornam consequentes. O Sol não é feito apenas de gás e plasma. É feito de gás e plasma que é permeado por um campo magnético. Este campo é gerado por correntes a fluir no interior do Sol, quase da mesma maneira que um campo magnético é gerado por uma corrente elétrica a fluir através de um fio na Terra. Se pegar num fio e o enrolar à volta de um ímã, e passar uma corrente elétrica através do fio, cria um campo magnético mais forte. É assim que funcionam os eletroímãs. São ímãs criados por correntes elétricas, não ímãs permanentes. O Sol tem algo semelhante a acontecer no seu interior. Correntes de plasma, a fluir devido à convecção que está a mover energia do centro para a superfície, criam campos magnéticos. Estes campos são torcidos e enrolados e reforçados pela rotação do Sol. O Sol roda no seu eixo uma vez a cada 27 dias no Equador, mas roda mais devagar nos polos, uma vez a cada 35 dias nos polos. Esta rotação diferencial, esta diferença na taxa de rotação entre o Equador e os polos, é única para o Sol. Na Terra, cada parte do planeta roda a mesma taxa. Mas no Sol, diferentes latitudes rodam a diferentes taxas. Esta rotação diferencial estica e enrola o campo magnético, amplificando, concentrando. O campo magnético está normalmente confinado ao interior do Sol. Mas às vezes emerge na superfície. Quando o faz, cria manchas solares, aquelas regiões escuras que pode ter visto em imagens do Sol, ou diretamente se alguma vez olhou para um eclipse solar. Uma mancha solar é escura não porque é fria, mas porque o campo magnético está a manter o plasma afastado da superfície. O interior de uma mancha solar ainda é, na verdade, incrivelmente quente, cerca de 4.000 Kelvin. Isso é mais quente do que a superfície de qualquer planeta no nosso sistema solar. Isso é mais quente do que uma fornalha elétrica. Isso é mais quente do que lava derretida. Mas a fotosfera circundante, a superfície visível do Sol, é ainda mais quente. É cerca de 5.800 Kelvin. Portanto, por comparação, a mancha solar parece escura. É como comparar um carvão em brasa vermelha com um pedaço de carvão que brilha em branco. O carvão branco parece mais brilhante porque é mais quente. A diferença de temperatura faz a mancha solar parecer escura, embora ainda esteja extremamente quente. À volta destas manchas solares, linhas de campo magnético formam laços para cima e para longe do Sol, estendendo-se alto na atmosfera solar. Às vezes, uma única mancha solar tem um ou dois laços magnéticos. Às vezes, uma região ativa tem dezenas de laços, criando padrões complexos de estrutura de campo magnético. Às vezes, estas linhas de campo cruzam-se. E quando linhas de campo com orientações opostas se cruzam e se reconectam, quando estalam como elásticos que foram esticados além do seu ponto de ruptura e subitamente libertados, a energia magnética que foi armazenada no campo é libertada. A libertação acontece depressa. Às vezes em apenas alguns minutos. Às vezes numa questão de segundos. E é violenta.
Isto chama-se uma erupção solar, solar flare. Uma erupção solar é um dos eventos mais energéticos que acontece no nosso Sol. É um dos eventos mais energéticos em todo o sistema solar. Uma erupção solar média liberta a energia de cerca de 10 milhões de megatons de TNT. Para colocar isso em perspectiva, a maior bomba nuclear alguma vez testada, a Tsar Bomba da União Soviética, teve um rendimento de cerca de 50 megatons. Uma erupção solar média liberta a energia de 200 Tsar bombas, a detonar simultaneamente. As maiores erupções solares libertam a energia de 10 mil milhões de megatons. Isso é cerca de 100 vezes mais poderoso do que erupções médias. Essa é a energia equivalente a 10 mil milhões de armas nucleares do tamanho da Tsar Bomba. A detonar todas de uma vez. Num único local. Na superfície do Sol. Libertada numa questão de minutos. Se uma explosão dessa magnitude acontecesse na Terra, seria registrada em instrumentos por todo o mundo. As ondas sísmicas da explosão seriam detectadas. O sopro nivelaria tudo por centenas de milhas em todas as direções. A nuvem de cogumelo subiria até a estratosfera. Mas no Sol, as maiores erupções são apenas eventos de rotina que acontecem durante o máximo solar. Elas acontecem múltiplas vezes por ciclo solar. E quando uma erupção dispara, quando essa energia é libertada, não emite apenas luz no espectro visível. Essa é uma pequena fração da libertação de energia. A maioria da energia é libertada em comprimentos de onda que são invisíveis aos nossos olhos. A erupção inunda o sistema solar com raio-x e radiação ultravioleta extrema, energia que seria completamente invisível aos nossos olhos, mas seria devastadora para a eletrônica sem proteção e para a pele e tecido humano se atingisse a Terra em alta intensidade. Ela acelera partículas, prótons e eletrões e núcleos atômicos mais pesados, a velocidades que se aproximam quase da velocidade da luz. Estas são chamadas partículas energéticas solares, ou SAPS. Estas partículas, movendo-se a velocidades relativísticas, transportam enormes quantidades de energia cinética. Elas podem penetrar através da atmosfera de um planeta. Elas podem danificar eletrônica. Elas podem causar doença da radiação em humanos sem proteção. E às vezes, especialmente se a erupção for grande, especialmente se a libertação de energia for particularmente violenta, especialmente se a erupção ocorrer numa região ativa onde o campo magnético está particularmente torcido e emaranhado, a erupção faz algo ainda mais dramático. Ela rasga um buraco na coroa do Sol, aquela fina atmosfera exterior que se estende por milhões de quilômetros à volta do Sol. É uma das características mais estranhas do Sol. A coroa devia ser mais fria do que a superfície. O calor flui para fora, por isso quanto mais longe se vai da fonte de calor, mais frio devia estar. Mas a coroa é mais quente do que a fotosfera. Ela atinge milhões de Kelvin. É paradoxal. Os cientistas ainda estão a trabalhar para compreender totalmente por que é que a coroa é tão quente. Mas parte da explicação envolve linhas de campo magnético que transportam energia da superfície e a libertam na coroa. Quando ocorre uma grande erupção, quando essa libertação de energia é particularmente violenta, pode rasgar um buraco na coroa. Quando isso acontece, o material na coroa pode escapar. Não apenas um bocadinho de material. Não alguns milhões de toneladas. Milhares de milhões de toneladas de plasma são ejetadas para o espaço a velocidades que podem exceder 4 milhões de quilômetros por hora. Isso é mais rápido do que a velocidade de escape do nosso sistema solar a partir do Sol. Estas partículas estão a ser ejetadas com tal força que estarão a viajar pelo espaço pelo resto da sua existência. Esta ejeção de material, este lançamento de milhares de milhões de toneladas de plasma para o espaço, chama-se ejeção de massa coronal, ou CME. Uma CME é um fenômeno verdadeiramente impressionante. No sentido literal de impressionante, inspirando admiração e maravilha em um sentido de escala que o faz sentir-se pequeno. Uma CME é uma bolha de plasma, torcida com campo magnético, com centenas de milhares de quilômetros de largura, a viajar pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. A CME não é um objeto sólido. É uma nuvem de gás ionizado, plasma. São maioritariamente prótons e eletrões com alguns íons mais pesados à mistura.
E torcido através desta nuvem está um campo magnético, esticado e emaranhado e sob tremendo estresse. Para colocar o tamanho em perspectiva, se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquetebol, uma CME seria do tamanho de uma bola de praia. E está a viajar pelo espaço a uma velocidade que a levaria através dos Estados Unidos em cerca de 1 segundo. Agora, na maioria das vezes, quando o Sol lança uma CME, a Terra não está no caminho dela. O espaço é grande. O Sol está no centro, a Terra está a cerca de 150 milhões de quilômetros de distância, uma distância chamada uma unidade astronômica, ou UA, e a maioria das CMEs que deixam o Sol não viajam na direção da Terra. Mas o Sol lança muitas CMEs. Durante um máximo solar, o Sol pode lançar uma CME maior todos os dias. Com tantas CMEs a serem lançadas, e com a geometria do espaço, com as regiões ativas do Sol distribuídas à volta do Sol e a rodar através de diferentes direções, às vezes uma ponta mesmo para a Terra. Quando uma ponta para a Terra, quando o tempo e a geometria se alinham perfeitamente, quando a trajetória da CME está apontada para o nosso pequeno planeta, é aí que as coisas ficam interessantes. É aí que as coisas se tornam consequentes. Uma CME leva cerca de 18 a 24 horas a chegar à Terra, dependendo de quão rápido está a viajar e quão diretamente está apontada para nós. Durante esse tempo, os cientistas com acesso a satélites que estão posicionados entre o Sol e a Terra podem vê-la chegar. Satélites como o SOHO, o Observatório Solar e Heliosférico, que tem vindo a observar o Sol desde 1995. O SOHO tem câmaras que podem observar o Sol em múltiplos comprimentos de onda, e pode ver CMEs a serem lançadas. Quando uma CME entra em erupção, as câmaras do SOHO capturam imagens do material a ser ejetado. Ou a sonda Solar Parker, que foi lançada em 2018 com a missão de chegar o mais perto possível do Sol e medir o vento solar diretamente. Ela quebrou repetidamente o recorde de aproximação mais próxima do Sol por uma nave espacial. Ela orbita mais perto do Sol do que Mercúrio. Ela mede condições no vento solar e na atmosfera solar com precisão sem precedentes. Quando uma CME é ejetada do Sol, tem de passar pela sonda Solar Parker se a sonda Solar Parker estiver na posição certa. A sonda Solar Parker pode medir diretamente as propriedades da CME. Ou o satélite Discovery, o Observatório Climático do Espaço Profundo, que está posicionado no ponto de Lagrange L1, uma localização especial a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, na direção do Sol. Neste ponto, a gravidade do Sol e da Terra equilibram-se, por isso o Discovery pode orbitar numa posição fixa em relação à Terra e ao Sol. O Discovery tem instrumentos que monitorizam continuamente o vento solar. É a primeira linha de aviso para eventos meteorológicos espaciais dirigidos para a Terra. Quando uma CME é detetada por estes observatórios, quando os cientistas veem os dados que dizem que uma CME está a vir em direção à Terra, eles podem emitir avisos. Eles podem dizer aos governos e serviços públicos e empresas de energia: preparem-se. Algo grande está a dirigir-se para o vosso caminho. Eis quando chegará, mais ou menos algumas horas. Eis quão forte estimamos que será. Eis para o que se devem preparar. Eis o que pode acontecer. É aqui que a história de 2026 realmente começa. Onde a narrativa muda das observações de rotina da atividade solar para o momento em que os cientistas perceberam que estavam a ver algo grande a crescer. Onde a rotina se tornou extraordinária. No final de setembro de 2026, o Sol tinha estado a passar pelo que os cientistas solares chamam uma fase máxima robusta. Desde cerca de 2024, o número de manchas solares no Sol tinha estado a aumentar constantemente, como esperado durante o ciclo solar de 11 anos. O ciclo solar de 11 anos tinha atingido seu pico por volta desta altura. Por volta de 26 de setembro, havia dezenas de manchas solares visíveis todos os dias. Algumas das regiões ativas, as áreas onde as manchas solares se formam, eram enormes. Eram tão grandes que se podiam ver sem um telescópio se usassem os óculos de eclipse apropriados, os óculos especiais desenhados para proteger os olhos da radiação solar. As manchas solares apareceriam como pequenas manchas escuras no disco do Sol. Podia-se vê-las moverem-se à medida que o Sol rodava, transportando-as através do disco. E aqui está algo importante para saber:
regiões ativas maiores, estatisticamente, produzem erupções maiores e CMES maiores. É como a diferença entre uma pequena fogueira e um grande incêndio florestal. Quanto maior a pilha de madeira, maior o fogo que é provável produzir. Quanto mais energia de campo magnético armazenada numa região ativa, mais energia é libertada quando esse campo se torna instável. Os cientistas ao observar o Sol sabiam disto. Eles estavam à espera de algo grande. Modelos e previsões sugeriam que este máximo solar seria comparável ao máximo de 1859, o evento Carrington, a maior tempestade geomagnética na história registrada. Alguns modelos sugeriam, na verdade, que o máximo de 2026 poderia ser mais forte. A atividade do Sol estava a seguir o caminho para ser uma das mais fortes na história registrada. E então, começando por volta de 25 de setembro, o Sol cumpriu. Cumpriu exatamente o que os modelos tinham sugerido que poderia. Cumpriu uma demonstração do poder que uma estrela pode reunir. A primeira grande erupção ocorreu em 26 de setembro. Foi classificada como uma erupção de classe X, onde X é a maior classificação para erupções solares. As erupções de classe X recebem classificações numéricas, variando tipicamente de 1 a 20 ou até mais alto, sem limite superior rígido. A de 26 de setembro foi classificada como X 3.2. Essa é uma erupção poderosa, uma das mais poderosas que acontece durante um máximo solar, mas não a mais poderosa que poderia acontecer. Essa seria uma X20 ou até mais alta. O que tornou esta erupção interessante para os cientistas ao observá-la foi que era claramente o início de algo. A região ativa que a produziu estava cheia de potencial. Havia mais energia armazenada no campo magnético. Eventos de reconexão de campo magnético desencadeariam mais erupções. A pressão estava a aumentar. Este não foi um evento isolado. Dentro de horas, outra grande erupção eclodiu. Esta foi uma X2.1. Parte diferente da mesma região ativa. Configuração de campo magnético diferente. Libertação de energia diferente. Depois outra erupção. Esta foi uma X1.8. Em 28 de setembro, tinha havido 3 erupções de classe X e dezenas de erupções mais pequenas, todas originárias de uma única região ativa. A região estava a despedaçar-se, magneticamente falando. A energia estava a ser libertada em explosões, uma após a outra, cada uma a alimentar a seguinte, como uma reação em cadeia. Cada erupção libertaria alguma da tensão magnética, mas novas linhas de campo emergiriam debaixo da superfície, e a tensão aumentaria novamente, acabando por desencadear outra erupção. E cada vez que uma erupção de classe X ocorria, cada vez que uma destas explosões de 1.000 milhões de megatons acontecia no Sol, havia uma alta probabilidade de que uma CME estivesse associada a ela. Que a erupção rasgaria um buraco na coroa e lançaria milhares de milhões de toneladas de plasma para o espaço. O Observatório de Dinâmica Solar da NASA, um satélite que orbita a Terra e observa o Sol em detalhes sem precedentes, capturou imagens extraordinárias destas erupções. O SDO transporta câmaras que observam o Sol em múltiplos comprimentos de onda, do ultravioleta ao ultravioleta extremo. Nestas imagens, podiam-se ver jatos de plasma serem lançados para o espaço, arqueando para longe da superfície solar a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Podia-se ver a atmosfera do Sol, a cromosfera e a coroa, a ondular com a força das erupções. Podiam-se ver ondas a propagar-se para longe do local da erupção, como ondas na superfície de um lago quando se atira uma pedra. Exceto que estas não são ondas de água. São ondas de energia magnética e plasma, a viajar a velocidades de centenas de milhares de quilômetros por hora. Estas são chamadas ondas Moreton, e são causadas pela onda de choque da erupção a propagar-se através da cromosfera. As imagens mostravam o campo magnético a ser torcido e rasgado. Podia-se ver que o campo já não estava numa configuração estável. Era caótico. Era dinâmico. Estava a libertar energia. A nave espacial Sorro, posicionada no ponto de Lagrange L1 entre o Sol e a Terra, detetou as CMES à medida que começavam a sua jornada em direção ao nosso planeta. O Sorro tem câmaras que observam a coroa do Sol e pode ver CMES a serem lançadas.
As imagens mostravam enormes bolhas de plasma, com centenas de milhares de quilômetros de largura, a correr para longe do Sol a velocidades superiores a 2 milhões de quilômetros por hora. Os cientistas a analisar as imagens podiam ver que pelo menos duas destas CMES estavam a dirigir-se grosseiramente para a Terra. As trajetórias sugeriam que atingiriam a magnetosfera da Terra dentro de cerca de 18 a 24 horas. E então algo aconteceu que tornou a situação mais severa. Mais séria. Uma segunda região ativa importante, localizada numa parte diferente do Sol, começou a produzir grandes erupções. Agora tinha as CMES a vir de múltiplas localizações no Sol, todas a serem lançadas com poucas horas de diferença umas das outras. As implicações foram imediatamente claras para qualquer um que compreendesse a física solar. Múltiplas CMES importantes, a chegar com poucas horas de diferença umas das outras, iriam golpear a magnetosfera da Terra. Em vez de uma única perturbação, permitindo à magnetosfera tempo para recuperar entre eventos, haveria uma cascata de perturbações. A magnetosfera estaria num estado de turbulência constante. A entrada de energia seria enorme. Isto estava a moldar-se para ser a pior tempestade geomagnética na era dos satélites. No Centro de Previsão de Clima Espacial no Colorado, operado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, uma agência do governo dos Estados Unidos que monitoriza a atividade solar e emite previsões meteorológicas espaciais, os cientistas estavam a reunir-se à volta das suas consolas. Eles estavam a correr os seus modelos. Eles estavam a calcular trajetórias. Eles estavam a avaliar tempos de chegada. Eles estavam a rever dados históricos. Eles estavam a consultar colegas na NASA e em universidades. Eles também estavam a confrontar uma decisão. Uma decisão difícil. Os dados eram claros. A previsão era clara. Múltiplas CMES importantes estavam a dirigir-se para a Terra. Uma tempestade geomagnética severa resultaria. Mas quão certos estavam eles? Qual era a incerteza nas suas previsões? Como deviam apresentar esta informação ao público, aos serviços públicos, às agências governamentais? Os meteorologistas espaciais enfrentam um dilema constante. É o mesmo dilema que os meteorologistas enfrentam ao prever furacões. Se emitirem avisos que são demasiado alarmistas, arriscam-se a causar pânico e perturbação econômica. As pessoas podem evacuar desnecessariamente. Os serviços públicos podem desligar infraestruturas desnecessariamente, causando perdas econômicas. Se forem demasiado conservadores, se minimizarem a ameaça, arriscam-se a estar errados, apanhados desprevenidos por um evento sobre o qual deveriam ter avisado. Arriscam-se a não ter tempo suficiente para as pessoas se prepararem. É um equilíbrio delicado. Demasiado aviso, demasiado alarme, e as pessoas não acreditam em si na próxima vez. O fenômeno do rapaz que gritou o lobo. Demasiado pouco aviso, e quando o desastre atinge, é culpado por não avisar as pessoas. No caso da tempestade solar de 2026, as provas eram avassaladoras. Os dados eram claros. Múltiplas erupções de classe X, múltiplas CMES. As velocidades das CMES medidas pelo SOHO e pela sonda solar Parker. As medições do campo magnético do DSCOR. Tempos de chegada a sugerir que atingiriam dentro de 18 a 24 horas. A conclusão era clara: esta seria uma grande tempestade geomagnética. Não um cenário absolutamente pior, não um evento de classe Carrington em todas as medidas. Mais perto. Muito perto. Talvez o mais perto que chegamos desde que começamos a monitorizar o Sol com satélites nos anos 70. A decisão foi tomada de emitir um alerta de tempestade geomagnética severa. Este é o nível mais alto de aviso que podem emitir. Na escala meteorológica espacial, os avisos vão de menor a moderado a forte a severo a extremo. Avisos de nível severo e extremo significam que são esperadas perturbações significativas na infraestrutura. O alerta foi emitido para os canais adequados. Avisos oficiais foram enviados. As empresas de serviços públicos foram notificadas imediatamente, através de sistemas de notificação de emergência. Elas começaram a implementar protocolos de emergência.
Engenheiros que tinham sido treinados para responder a ameaças meteorológicas espaciais começaram as suas preparações. Isto já não era um exercício teórico. Isto era real. Isto estava a acontecer. Transformadores foram desligados da rede para prevenir danos de correntes induzidas que poderiam ser causadas por uma tempestade geomagnética. O fluxo de energia foi reduzido em áreas críticas. A rede foi intencionalmente reduzida para níveis de estresse mais baixos, para que quando a tempestade atingisse um sistema mais fraco que fosse menos provável de cair em falha. Os geradores de reserva foram verificados para garantir que estavam operacionais. Nos hospitais, nos centros de dados, nas estações de tratamento de água. Em qualquer instalação que tivesse energia de reserva, os geradores foram testados. Os fornecimentos de combustível foram verificados. Os sistemas que entrariam em ação se a energia principal falhasse foram verificados para estar a funcionar. O pessoal foi colocado em espera, pronto para gerir manualmente a rede se os sistemas informáticos fossem comprometidos ou danificados. Estes operadores de rede sabiam o que fazer. Eles tinham treinado para isto. Eles tinham corrido simulações. Agora eles colocariam esse treino em prática. As companhias aéreas foram notificadas sobre possíveis perturbações nas comunicações de rádio e sistemas de navegação por instrumentos. Voos que normalmente passavam sobre as regiões polares, onde as auroras seriam mais intensas e o ambiente de radiação mais perigoso, foram reencaminhados para rotas do sul ou atrasados até a tempestade ter passado. As regiões polares são onde os efeitos meteorológicos espaciais são mais fortes. Os níveis de radiação são altos. A propagação de rádio é perturbada. Os sistemas de piloto automático podem avariar devido ao ambiente de radiação. Portanto, aeronaves a voar sobre os polos durante tempestades geomagnéticas podem experienciar problemas de navegação. É mais seguro encaminhá-los de forma diferente. Os operadores de satélites receberam avisos. Naves espaciais que podiam ser colocadas em modo de segurança, um estado de energia reduzida que protege a eletrônica sensível desativando sistemas não essenciais, foram trocadas. O modo conserva energia e protege os sistemas mais críticos. A maioria dos satélites tem tal modo para emergências. Os militares foram informados sobre potenciais perturbações no GPS e comunicações por satélite. Os satélites GPS fornecem informações de posicionamento que são críticas para as operações militares. Se esses satélites avariassem ou fossem danificados, as operações seriam afetadas. Planos de contingência foram ativados. Os serviços de emergência foram alertados para se prepararem para possíveis falhas de energia. Departamentos de polícia, departamentos de bombeiros, serviços de ambulância. Foi-lhes dito para esperar perturbações de energia. Foi-lhes dito para preparar os seus sistemas de reserva. Foi-lhes dito para estarem prontos. Os meios de comunicação apanharam a história. As manchetes começaram a aparecer nos jornais e em sites. Aviso de grande tempestade solar emitido. Erupções solares podem perturbar rede elétrica. Cientistas avisam de tempestade geomagnética severa. A história foi apanhada por notícias nacionais. Estava a ser tendência nas redes sociais. E o público em geral começou a preocupar-se. Algumas pessoas estavam assustadas. Elas não compreendiam o que era uma tempestade solar, mas compreendiam que os cientistas estavam a avisar sobre algo que poderia afetar as suas vidas. Algumas pessoas estavam céticas. Tempestades solares? Isso soa a ficção científica. Algumas pessoas prepararam-se. Compraram mantimentos. Encheram banheiras com água. Carregaram as suas baterias. Algumas pessoas ignoraram completamente. Veja, aqui está a questão. A maioria das pessoas não compreende realmente o que é uma tempestade solar. Elas ouvem tempestade solar e pensam em algo como um furacão. Um fenômeno visível que se pode ver a chegar em imagens de satélite. Um sistema que tem uma estrutura clara e um caminho claro que se pode rastrear e prever. Elas não compreendem que uma tempestade solar é invisível. Não é como um furacão. Não se pode fotografar uma tempestade solar com câmaras regulares. Não é um sistema de ventos e nuvens.
É uma perturbação no ambiente magnético do espaço. São partículas energéticas a viajar pelo espaço a velocidades relativísticas. É plasma em movimento. São campos magnéticos a serem torcidos e perturbados. Portanto, quando as pessoas começaram a ler relatórios de notícias sobre uma grande tempestade solar a chegar, e olharam lá para fora e viram que o Sol estava a brilhar exatamente como normal, que o céu estava azul, que não havia nuvens escuras, houve uma desconexão. Algumas pessoas assumiram que os avisos eram exagerados. Outras compraram mantimentos e abrigaram-se nas suas casas, preparando-se para o que poderia acontecer. Houve até algumas pessoas que acreditaram que o governo estava a usar a tempestade solar como disfarce para algum outro evento. Há sempre uma teoria da conspiração. Algumas pessoas pensaram que o governo estava a testar algum tipo de arma e a chamar-lhe tempestade solar para encobrir. Mas os cientistas estavam sérios. Os dados eram claros. A tempestade estava a chegar, e seria intensa. Testaria a infraestrutura elétrica do mundo desenvolvido. A primeira CME estava programada para chegar na manhã de 1 de outubro, aproximadamente às 4 da manhã, hora média de Greenwich. Isso são 4 da manhã, hora universal. A segunda chegaria aproximadamente 12 horas depois. Havia alguma incerteza sobre o tempo exato, as previsões eram mais ou menos algumas horas, e alguma incerteza sobre a força exata, mas as trajetórias eram claras. A tempestade atingiria. Era inevitável. 1 de outubro chegou. E mesmo a tempo, alguns minutos depois das 4 da manhã UTC, o monitor de vento solar no satélite Discovery, o Observatório Climático do Espaço Profundo, também posicionado no ponto L1, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, na direção do Sol, detetou algo. Houve um aumento súbito na densidade de partículas. A densidade de prótons e eletrões no vento solar saltou subitamente. A velocidade aumentou. Essa é a assinatura de uma onda de choque de uma CME a chegar. A borda dianteira da CME, a onda de choque, tinha atingido a posição orbital da Terra. Alarmes soaram na NOAA. Cientistas que tinham estado à espera deste momento, que tinham estado a monitorizar os dados constantemente, subitamente tinham dados reais a chegar. Não previsões. Medições reais. No início, a partir das medições a chegar, a partir dos dados a transmitir do Discovery, parecia que poderia não ser muito mal. A onda de choque inicial atingiu com o que os cientistas classificariam como intensidade moderada a forte. A densidade aumentou. A velocidade aumentou. Mas as leituras não estavam no extremo da escala. Talvez isto não fosse tão mal como se temia. Talvez a CME tivesse enfraquecido durante a sua jornada a partir do Sol. Mas depois, à medida que mais dados chegavam, à medida que o campo magnético dentro da CME chegava, as coisas mudaram. Tudo mudou. As leituras mudaram. Os instrumentos detectaram algo novo. O campo magnético que veio com a CME era enorme. Mídia cerca de 1000 nanômetros em magnitude. Para contexto, o campo magnético médio no vento solar é de cerca de 5 nanômetros. O nível de fundo do campo magnético interplanetário é geralmente cerca de 5 a 10 nanômetros. Às vezes, atinge picos de 30 ou 40 nanômetros durante eventos solares leves. Mas o campo desta CME era 200 vezes mais forte do que o normal. Era uma amplificação enorme. Estava acima das medições históricas para a era dos satélites. E, crucialmente, o campo magnético estava orientado numa direção específica em relação ao campo magnético da Terra. Estava a apontar para o sul, oposto à direção do campo magnético da Terra nessa localização no espaço. Isto é importante. Isto é crucial. Quando campos magnéticos opostos se encontram, quando se tem um campo a apontar num sentido e outro campo a apontar no sentido oposto, eles podem interagir. Eles podem reconectar-se. Quando se reconectam, libertam energia. Permitem que partículas carregadas fluam através da fronteira da linha de campo. Este é o mecanismo pelo qual a energia do Sol é transferida para a magnetosfera da Terra. Isto chama-se reconexão magnética, e é um dos processos mais importantes na física espacial. É responsável por erupções solares.
É responsável pelo que acontece quando os campos magnéticos do vento solar interagem com a magnetosfera da Terra. É responsável pelas piores tempestades geomagnéticas. No lado noturno da Terra, na cauda magnética, a região atrás da Terra onde a magnetosfera é esticada pelo vento solar como uma manga de vento no aeroporto, as linhas de campo magnético começaram a estalar. Não todas de uma vez, mas em eventos em cascata. O estalar libertou uma energia tremenda, e acelerou partículas que espiralaram para baixo em direção aos polos da Terra. A entrada de energia foi enorme. A taxa de transferência de energia do vento solar para a magnetosfera excedeu todos os registros históricos. O índice Kp, que mede a intensidade das tempestades geomagnéticas, atingiu 9. A escala vai de 0 a 9, e estava no máximo. Em minutos, a aurora tornou-se visível. Não apenas visível em altas latitudes no Canadá ou Escandinávia ou Alasca, onde as auroras acontecem regularmente durante a atividade solar, mas visível muito, muito a sul do Círculo Polar Ártico. Pessoas no norte dos Estados Unidos, em Montana, em Minnesota, em Wisconsin, estavam a ver luzes estranhas no céu. A atmosfera superior estava a ser iluminada por partículas a fluir para baixo da magnetosfera, a colidir com átomos de oxigênio e nitrogênio, excitando-os, fazendo-os emitir luz. Em Nova York, a aurora era visível. Chegaram relatos de pessoas nas ruas a ver luzes verdes e vermelhas a dançar pelo céu. As cores variavam de verde a vermelho a roxo. As luzes dançavam e cintilavam e ondulavam pelo céu. Era bonito. Era inspirador. Era um sinal visível de que algo extraordinário estava a acontecer. Mas também era um sinal de perigo. A perturbação magnética foi registrada por magnetômetros em estações terrestres por todo o mundo. As leituras eram extremas. Na escala internacional Kindex, que mede a atividade geomagnética de 0 a 9, com 9 sendo o mais extremo, as leituras estavam a atingir 9 por períodos prolongados. A escala estava no máximo. As agulhas dos medidores analógicos estavam presas no máximo. As leituras digitais mostravam 9 repetidamente. O magnetômetro em Barrow, Alasca, que fica na borda da oval auroral, a região onde os efeitos geomagnéticos são mais fortes, mostrou leituras que excederam qualquer coisa no registro moderno. Em subestações de energia por toda a América do Norte, sistemas de monitorização estavam a soar alarmes. O campo magnético em mudança estava a induzir correntes em longas linhas de energia. A lei de Faraday da indução eletromagnética, uma das leis fundamentais da física, estava a afirmar-se. Um campo magnético em mudança através de um condutor induz um campo elétrico. Isto não é teórico. Isto é real. Isto está a acontecer agora. Grandes transformadores, que são essencialmente bobinas de fio enroladas à volta de núcleos de ferro, que são desenhados para converter voltagem para cima e para baixo em sistemas elétricos, estavam a experienciar forças que ameaçavam destruí-los. As correntes induzidas estavam a aquecer os enrolamentos. O isolamento estava a ser estressado. Os sistemas de proteção estavam a tentar desligar o equipamento para prevenir danos. A corrente a fluir através de um transformador que foi atingido por uma tempestade geomagnética não é uma corrente normal. É uma corrente DC, uma corrente contínua. Os transformadores são desenhados para trabalhar com corrente AC, corrente alternada. Uma corrente AC alterna a direção 60 vezes por segundo na América do Norte. Uma corrente DC não alterna. Flui numa direção continuamente. As correntes DC podem fazer com que os transformadores saturem, atinjam o seu fluxo magnético máximo. Quando um transformador satura, os enrolamentos podem sobreaquecer. O isolamento pode quebrar. E apesar de todas as precauções, apesar das preparações, alguns transformadores falharam. A primeira grande falha foi no Quebec, no Canadá. Um transformador numa subestação crucial sobreaqueceu e falhou. Este transformador era um nó crítico na rede elétrica. A energia que tinha estado a fluir através dele teve de fluir para outro lugar. A carga foi redistribuída para outros transformadores a jusante. Esses transformadores, transportando subitamente mais corrente do que foram desenhados para lidar, também começaram a sobreaquecer. Os sistemas de proteção estavam a funcionar corretamente.
Estavam a fazer o que foram desenhados para fazer. Estavam a desligar o equipamento antes que pudesse ser danificado. Mas a consequência foi que mais e mais da rede estava a ser desligada. Um por um, os sistemas de proteção desligaram transformadores da rede para protegê-los de danos. Uma cascata de falhas começou. Começou no Quebec e espalhou-se. Dentro de horas, a maioria do Quebec estava sem energia. Mais de 6 milhões de pessoas no escuro. Sem eletricidade. Sem aquecimento. Sem luz. Sem refrigeração. Sem maneira de carregar telefones ou portáteis. A rede tinha falhado. Era noite quando a energia acabou. As pessoas estavam em casa ou estavam a tentar chegar a casa. Era setembro a virar para outubro, por isso não estava brutalmente frio, mas também não estava quente. As pessoas sem aquecimento estavam a começar a sentir-se desconfortáveis. As falhas espalharam-se para o nordeste dos Estados Unidos. Mais transformadores falharam. Nova York, um dos sistemas elétricos mais poderosos e fiáveis do mundo, começou a experienciar apagões rotativos. Áreas com alta procura elétrica perderam subitamente energia. A Times Square ficou escura. Os sinais icônicos que iluminam a noite ficaram subitamente escuros. Pessoas nas ruas em Manhattan ficaram subitamente na escuridão, exceto pelas luzes de carros e veículos de emergência. No centro-oeste, a região dos Grandes Lagos perdeu energia em enormes faixas. Chicago ficou escura. As luzes da cidade desligaram-se subitamente. As pessoas nas ruas estavam confusas. As pessoas nas suas casas perguntavam-se o que tinha acontecido. Minneapolis ficou escura. Detroit ficou escura. Milwaukee ficou escura. Milhões de pessoas no escuro. Milhões de pessoas subitamente sem eletricidade. Para leste, o apagão continuou. A costa nordeste estava maioritariamente sem energia. Em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, os edifícios governamentais mudaram para energia de reserva. Os serviços de emergência mobilizaram-se. O Pentágono manteve energia. A Casa Branca manteve energia. Funções governamentais críticas permaneceram online. Na costa oeste, houve falhas localizadas, mas a gestão coordenada de energia preveniu um colapso completo. A rede ocidental, que tinha sido melhor isolada e melhor preparada, aguentou-se melhor do que a rede oriental. Mas mesmo na costa oeste, houve apagões. Algumas áreas experienciaram perturbações de energia significativas. Mas o dano foi contido. A rede não colapsou completamente. As falhas em cascata não continuaram indefinidamente. Veja, os operadores de rede, cientes do perigo, tinham tomado medidas preventivas horas antes da tempestade atingir. Eles tinham isolado manualmente seções da rede para prevenir falhas em cascata. Eles tinham desligado cargas não essenciais. Eles tinham reencaminhado fluxos de energia. É o mesmo princípio que criar um corta-fogo para prevenir que um incêndio florestal se espalhe. Os bombeiros queimarão deliberadamente uma seção de terra de uma forma controlada para remover combustível para o fogo. Quando o fogo principal atinge essa seção, não há combustível para ele queimar, por isso não se pode espalhar mais. Os operadores de rede estavam essencialmente a fazer a mesma coisa, mas com eletricidade. Eles estavam a remover carga da rede preventivamente. Eles estavam a isolar seções. Eles estavam a prevenir que a cascata se espalhasse incontrolavelmente. Por causa destas ações, em vez de um colapso completo da rede, que poderia ter levado semanas ou meses a recuperar, que poderia ter derrubado hospitais, estações de tratamento de água, redes de distribuição de alimentos, tudo, eles tiveram em vez disso apagões coordenados e parciais. Áreas ficaram sem energia por horas, depois dias, mas não semanas ou meses. Os apagões foram contidos. O dano foi limitado. Hospitais com geradores de reserva continuaram a funcionar. As salas de emergência ainda podiam funcionar. Ventiladores ainda podiam operar. Salas de operação ainda podiam conduzir cirurgias, porque a energia de reserva manteve as luzes acesas e o equipamento a funcionar. Pacientes em suporte de vida estavam seguros.
A maioria dos centros de dados, que tinham investido pesadamente em energia de reserva para fornecer redundância e resiliência, continuaram a funcionar. A internet permaneceu largamente funcional. E-mails ainda podiam ser enviados. Informação ainda podia ser recuperada da nuvem. A infraestrutura digital de que a civilização moderna depende continuou a funcionar, porque tinha sido desenhada com energia de reserva em mente. Os serviços de emergência adaptaram-se aos apagões e continuaram a operar. Departamentos de polícia usaram os seus rádios a bateria. Eles conseguiram manter comunicação e continuar operações de patrulha, embora muitos dos seus sistemas informáticos estivessem offline. Departamentos de bombeiros ainda eram capazes de responder a chamadas. Ambulâncias ainda funcionavam. Os sistemas de comunicação de que serviços de emergência dependem tinham reserva de bateria e foram desenhados para operar mesmo durante falhas de energia. Isto é porque os serviços de emergência tinham aprendido com apagões anteriores que precisavam de ter energia de reserva para os seus sistemas de comunicação críticos. Mas ainda assim, milhões de pessoas experienciaram algo que nunca tinham experienciado antes. Experienciaram viver sem eletricidade por um período prolongado. Para muitos, foi a primeira vez nas suas vidas. Para alguns, foi traumático. Para outros, foi uma aventura, uma mudança da sua rotina. No escuro, sem energia, as pessoas começaram a compreender algo que geralmente é invisível para nós. Vivemos numa civilização elétrica. Cada aspecto da vida moderna depende da eletricidade. Bombas de água que trazem água para a sua torneira dependem de eletricidade. Sistemas de aquecimento que aquecem a sua casa dependem de eletricidade. Sistemas de ar-condicionado que arrefecem a sua casa dependem de eletricidade. Sistemas de refrigeração que preservam a sua comida dependem de eletricidade. Sistemas de iluminação que iluminam a sua casa dependem de eletricidade. Sistemas de comunicação que lhe permitem pedir ajuda dependem de eletricidade. Sistemas de transporte que o levam para onde precisa de ir dependem de eletricidade. Equipamento médico que o mantém vivo depende de eletricidade. Cada uma destas coisas requer eletricidade. Quando a energia acabou, as pessoas tiveram de se adaptar. Alguns adaptaram-se bem. Pessoas com geradores, com painéis solares e reserva de bateria, com fogões não elétricos e sistemas de aquecimento alimentados por gás natural ou propano, ficaram bem. Hospitais com energia de reserva ficaram bem. Lares de idosos que se tinham preparado com geradores de reserva puderam manter os pacientes vivos. Mas a vasta maioria da população estava subitamente a viver como se fosse há um século atrás. E foi desconfortável. Foi desafiante. Foi desorientador. Uma pessoa idosa que dependia de uma cama elétrica para ajudá-la a sair da cama viu-se incapaz de se levantar. Tiveram de pedir ajuda à família ou cuidadores. Uma pessoa com uma máquina PAP para a apneia do sono não podia usá-la. Tiveram de dormir sem ela, lutando para respirar. Uma pessoa com uma cadeira de rodas elétrica não podia carregá-la. Ficaram presas na sua casa ou tiveram de ser carregadas. Uma pessoa com diabetes que dependia de um frigorífico para manter a sua insulina fresca teve de improvisar, encontrando maneiras de manter o medicamento à temperatura certa no escuro. Os serviços de emergência responderam. Mas a escala da crise era enorme. Uma região do tamanho de vários estados estava sem energia, tudo ao mesmo tempo. A procura por assistência de emergência cedeu em muito à capacidade. Os hospitais receberam mais chamadas do que podiam lidar. Pessoas com condições médicas subitamente não tinham para onde ir. No escuro, as pessoas reuniram-se lá fora, partilhando informação, partilhando comida, partilhando água. Comunidades que se tinham tornado fragmentadas pela tecnologia e vidas ocupadas subitamente juntaram-se por necessidade. E então, cerca de 12 horas depois de a primeira onda da tempestade começar a diminuir, a segunda CME chegou. A esta altura, os operadores de rede tinham aprendido as suas lições. Eles tinham visto o que aconteceu quando a primeira CME atingiu. Eles sabiam o que esperar da segunda. Eles desligaram mais do sistema. Eles isolaram mais seções para prevenir falhas em cascata.
Eles priorizaram infraestrutura crítica e mudaram recursos de energia para manter serviço para hospitais, serviços de emergência e estações de tratamento de água. Mas a segunda CME foi mais intensa do que a primeira. As medições do campo magnético atingiram os valores mais altos que tinham sido registrados na era dos satélites. Isto não era a classe Carrington em todas as medidas. O evento Carrington aconteceu em 1859, antes de termos medições detalhadas, mas estimativas sugerem que foi cerca de 2 a 3 vezes mais intenso do que este. Mas foi perto. Foi o mais perto que chegamos desde 1859. A segunda onda da tempestade causou falhas adicionais de transformadores. Mas porque a rede já estava parcialmente desligada, porque os operadores já tinham passado por isto antes e sabiam como responder, as falhas não caíram em cascata tão severamente como poderiam ter caído. A energia acabou em áreas adicionais. Mas o encerramento foi controlado. A infraestrutura aguentou-se. E após cerca de 24 horas, o pior da tempestade começou a diminuir. A densidade do vento solar diminuiu. O campo magnético voltou a valores mais normais. A indução de correntes em linhas de energia diminuiu. A restauração de energia começou. Mas foi lenta. Muito lenta. Com o número de transformadores falhados, com a complexidade de trazer com segurança grandes seções da rede de volta online, não se pode simplesmente ligar tudo de volta de uma vez, tem de se fazer gradualmente para evitar danificar equipamento, levou dias. Algumas áreas tiveram a energia restaurada dentro de um dia. Outras levaram uma semana. Algumas falhas de transformador tiveram de ser resolvidas substituindo realmente o transformador, o que levou semanas. O impacto econômico foi imediatamente estimado nas dezenas de milhares de milhões de dólares. Possivelmente mais alto. As cadeias de abastecimento foram perturbadas. Fabricantes que dependiam de inventário da Steam não conseguiam obter peças porque os caminhões de entrega não conseguiam navegar nas estradas sem semáforos. Fábricas tiveram de fechar porque não tinham eletricidade. Hospitais relataram escassez de suprimentos médicos porque as entregas tinham sido atrasadas pelas falhas de energia. O mercado de ações caiu acentuadamente nos primeiros dias após a tempestade. Os mercados caíram 15%. Isso é um declínio enorme. Investidores preocuparam-se com as implicações a longo prazo. Preocuparam-se com como a economia recuperaria. Venderam ações. O mercado continuou a cair. Houve discussões sérias sobre uma potencial depressão. Sobre cadeias de abastecimento a levar meses a recuperar. Sobre escassez de alimentos. Sobre a possibilidade de esta crise poder mergulhar o mundo em dificuldades econômicas. Mas então algo inesperado aconteceu. O mercado recuperou. Os mantimentos foram reencaminhados. Em vez de esperar pelas redes de distribuição normais para trazer bens dos fabricantes para as lojas, os retalhistas trabalharam diretamente com os fabricantes. Bens foram transportados via rotas alternativas. Em alguns casos, o governo facilitou o movimento de suprimentos críticos. Os fabricantes adaptaram-se. Fábricas que tinham sido fechadas trouxeram geradores portáteis e retomaram operações. Cadeias de abastecimento que tinham sido perturbadas encontraram caminhos alternativos. A economia provou ser mais resiliente do que o pânico inicial tinha sugerido. Dentro de 2 semanas, a maioria da infraestrutura estava de volta ao normal. Dentro de um mês, a economia tinha largamente recuperado. As perdas financeiras imediatas foram eventualmente estimadas em cerca de 20 a 30 mil milhões de dólares para a América do Norte. Significativo, mas não catastrófico. Não o impacto multibilionário que ocorreria se um verdadeiro evento de classe Carrington, a tempestade geomagnética mais poderosa possível, acontecesse no mundo de hoje. Por que não foi pior? Por que é que a economia recuperou relativamente depressa? Por que não vimos o tipo de perturbação a longo prazo que poderia ter ocorrido? A razão pela qual não foi pior foi a preparação. Os cientistas tinham previsto o evento. Eles tinham usado décadas de dados sobre os padrões de atividade do Sol para prever que um grande máximo solar ocorreria no período de tempo de 2026. Eles tinham avisado que grandes eventos eram prováveis.
Os operadores de rede tinham se preparado. Eles tinham estudado a história das tempestades geomagnéticas. Eles tinham revisto dados históricos sobre o evento Carrington. Eles tinham compreendido o que poderia acontecer. E tinham tomado medidas para se preparar. Engenheiros que tinham sido treinados para responder a ameaças meteorológicas espaciais tinham praticado os seus protocolos. Eles tinham corrido simulações. Eles sabiam o que fazer quando a tempestade chegasse. Por causa destas preparações, o que poderia ter sido um desastre de fim de civilização foi, em vez disso, uma perturbação significativa. E essa é a lição-chave da tempestade solar de 2026. Não é que a tempestade fosse fraca. Era forte. Foi uma das perturbações geomagnéticas mais poderosas da era moderna. As medições do campo magnético durante a segunda onda chegaram perto da força estimada do evento Carrington de 1859. Mas as correntes induzidas em sistemas de energia, o fator principal que determina o impacto na infraestrutura elétrica, foram na verdade comparáveis a ou ligeiramente maiores do que as estimadas para Carrington. A razão pela qual esta tempestade não foi tão prejudicial como Carrington teria sido é que a preparação humana, o conhecimento humano, a compreensão humana da física solar, fizeram a diferença entre desastre e perturbação. Se esta tempestade tivesse ocorrido em 1926, antes de termos redes elétricas, o impacto teria sido imperceptível. Se esta tempestade tivesse ocorrido em 1986, quando tínhamos redes elétricas mas antes de termos uma compreensão detalhada da física solar e antes de termos sistemas de aviso, o impacto teria sido catastrófico. Mas por que ocorreu em 2026, após décadas de investigação solar, após o desenvolvimento de sistemas de aviso, após a implementação de medidas de proteção, o impacto foi contido. A civilização sobreviveu. Agora, deixe-me dizer-lhe por que é que esta tempestade solar aconteceu em primeiro lugar. Por que é que o Sol escolheu outubro de 2026 para perder a calma? A resposta é que o Sol não escolheu. O Sol não escolhe. O Sol não tem intenções ou desejos. O Sol opera de acordo com as leis da física, e uma dessas leis é que regiões ativas no Sol acabam por se tornar instáveis. Uma mancha solar forma-se quando um laço de campo magnético rompe através da fotosfera. Este laço de campo magnético pode armazenar enormes quantidades de energia, tal como uma mola comprimida armazena energia. As linhas de campo magnético estão sob tensão. Querem endireitar-se. Querem reconectar-se. São como elásticos que foram esticados. Estão a tentar regressar ao seu estado relaxado. Na maioria das vezes, o campo magnético permanece numa configuração estável. A tensão aumenta lentamente. A região ativa cresce. Mais campo magnético emerge debaixo da superfície. Mais energia acumula-se. Mas às vezes, a configuração torna-se instável. As tensões tornam-se demasiado grandes. O campo magnético já não consegue suportar o estresse. Algo cede. As linhas de campo magnético estalam e reconectam-se subitamente. Quando isto acontece, a energia é libertada muito rapidamente. Numa questão de minutos ou até segundos, a energia que tem estado a acumular-se por dias ou semanas é libertada toda de uma vez. Uma erupção ocorre. Uma CME é lançada. O processo é algo semelhante à forma como os terremotos acontecem. A crosta terrestre tem estresse bloqueado nela. As placas tectônicas estão a mover-se, mas o atrito previne um movimento suave. O estresse acumula-se. Eventualmente, o estresse excede a força da rocha, e ela cede. Um terremoto ocorre. O estresse é libertado. As erupções solares são semelhantes. O estresse magnético aumenta numa região ativa. Eventualmente, o campo magnético já não consegue suportar o estresse. Estala. Uma erupção ocorre. O gatilho para este estalar pode ser subtil. Pode ser a emergência de novo campo magnético debaixo da superfície. Pode ser o cisalhamento entre diferentes partes do campo magnético. Pode ser a forma como a região ativa se está a mover e a rodar devido à rotação diferencial do Sol.
Os cientistas têm estado a estudar erupções solares há décadas, a tentar compreender o que as desencadeia, a tentar prever que regiões ativas produzirão grandes erupções e quais produzirão pequenas. O que descobriram é que se pode olhar para as características de uma região ativa, o seu tamanho, a sua estrutura magnética, a sua complexidade, e estimar a probabilidade de que produza uma grande erupção. Mas não se pode prever o tempo exato com certeza. O processo de reconexão de campo magnético é caótico. Há turbulência. Há instabilidades. Há um nível de imprevisibilidade incorporado a um nível fundamental. É por isso que a previsão de erupções solares é probabilística. Podemos dizer, esta região ativa tem 10% de probabilidade de produzir uma erupção de classe X hoje. Não, uma erupção de classe X ocorrerá definitivamente às exatamente 3h47 da tarde. No caso das regiões ativas que produziram a tempestade de 2026, todos os sinais apontavam para instabilidade. Múltiplas CMES tinham sido produzidas em setembro. Novo campo magnético estava a emergir nas regiões ativas. A complexidade estava a aumentar. A estrutura do campo magnético estava a tornar-se mais complicada. Os cientistas estavam a dizer que havia uma alta probabilidade de mais erupções importantes. E estavam certos. Mas o tempo é sempre incerto. O momento exato em que o campo magnético estalará e se reconectará, isso é difícil de prever. Isso é difícil de prognosticar. É por isso que os avisos do Centro de Previsão de Clima Espacial foram formulados em termos de probabilidades e prazos. Eles disseram, uma tempestade geomagnética severa ocorrerá provavelmente dentro dos próximos 2 a 3 dias. Eles não podiam dizer, acontecerá neste momento exato. Mas quando aconteceu, aconteceu num momento particular, e aconteceu de uma maneira particular, que era largamente imprevisível a partir de primeiros princípios. Isto é algo que as pessoas nem sempre apreciam sobre a ciência. A ciência nem sempre pode prever exatamente quando algo acontecerá. Mas pode prever que algo acontecerá, e pode prever a probabilidade, e pode compreender o mecanismo. E essa informação é incrivelmente poderosa. Por que saber que algo provavelmente acontecerá, e saber quais serão as consequências, permite-lhe preparar-se? A tempestade solar de 2026 validou todas as previsões que tinham sido feitas sobre as consequências de uma grande tempestade geomagnética atingir a Terra. Demonstrou quão vulnerável a rede elétrica é a perturbações geomagnéticas. Mostrou que, mesmo com preparação, perturbações significativas são inevitáveis. Mas também mostrou que a preparação importa. Que ter aviso, ter compreendido o problema, ter tomado precauções, ajuda. A diferença entre desastre e perturbação é a preparação. E no rescaldo da tempestade de 2026, uma enorme quantidade de esforço foi investida em compreender o que tinha acontecido e como prevenir perturbações semelhantes no futuro. Engenheiros reviram como e por que os transformadores tinham falhado. Descobriram que as correntes induzidas tinham sido ainda maiores do que os sistemas de proteção tinham sido desenhados para lidar. Em resposta, planos foram feitos para atualizar sistemas de proteção em transformadores. Novos designs para transformadores mais resilientes foram propostos. Investigação foi conduzida para compreender melhor os mecanismos de falha de transformador durante tempestades geomagnéticas. Planeadores de rede estudaram como a cascata de falhas tinha ocorrido. Eles modelaram diferentes cenários. Identificaram pontos de vulnerabilidade na rede onde uma única falha poderia cair em cascata e derrubar grandes áreas. Em resposta, desenharam maneiras de subdividir ainda mais a rede, criando o que se chamam microredes, redes mais pequenas que podem operar independentemente se a rede maior falhar. Os governos investiram em reservas de transformadores de substituição. Por que leva meses a fabricar um grande transformador, e por que apenas algumas instalações no mundo os fabricam, é crítico ter sobressalentes disponíveis. Após 2026, países por todo o mundo começaram a manter reservas estratégicas de transformadores, tal como mantêm reservas de petróleo ou outros recursos críticos. Cientistas em universidades e instituições de investigação receberam financiamento aumentado para estudar física solar e clima espacial. Novos satélites foram construídos e lançados. Observatórios terrestres foram atualizados.
Colaborações internacionais que tinham sido discutidas durante anos foram finalmente financiadas. Este é o resultado positivo da tempestade de 2026. Foi um desastre, mas foi um desastre que aconteceu quando tínhamos avanço tecnológico suficiente para compreender e preparar para ele. Se uma tempestade solar desta magnitude tivesse ocorrido 100 anos antes de compreendermos a física solar, antes de termos a tecnologia para observar o Sol em detalhe, antes de termos sistemas de aviso, as consequências teriam sido inimagináveis. O apagão teria durado semanas ou meses. Cadeias de abastecimento teriam colapsado. Pessoas teriam passado fome. O número de mortos teria sido na casa dos milhões. Mas por 2026, tínhamos o conhecimento. Tínhamos os sistemas de aviso. Tínhamos décadas de dados sobre o comportamento do Sol. Tínhamos a capacidade tecnológica para compreender o que estava a acontecer e responder a isso. Este conhecimento, esta preparação, fez toda a diferença. Deixe-me falar sobre o que acontece quando uma tempestade geomagnética atinge a Terra em mais detalhe, porque esta é a verdadeira história de por que a tempestade teve os efeitos que teve. A Terra tem um campo magnético. Este campo é uma das características mais importantes do nosso planeta. É invisível, intangível, mas é essencial para a vida. Este campo é gerado por movimento no núcleo externo líquido da Terra. Ferro e níquel, a girar no núcleo externo, criam correntes elétricas. Estas correntes geram o campo magnético que rodeia o planeta. O campo magnético estende-se para fora da Terra, criando o que se chama a magnetosfera. Esta é uma região do espaço que rodeia a Terra onde o campo magnético do planeta domina. Não é uma esfera sólida. É um sistema dinâmico, constantemente a mudar e a evoluir. A magnetosfera estende-se para fora da Terra por cerca de 60 mil quilômetros no lado voltado para o Sol. Isso é uma distância comparável à distância da Terra à Lua. A magnetosfera estende-se muito mais longe no lado noturno, esticando-se para distâncias de mais de 1 milhão de quilômetros. Esta esfera de campo magnético rodeia a Terra e protege-nos do vento solar. Sem esta magnetosfera, o vento solar interagiria diretamente com a atmosfera superior da Terra. Despojaria a atmosfera ao longo do tempo. Bombardearia a superfície com radiação. A vida como a conhecemos não poderia existir. O vento solar é o fluxo constante de partículas carregadas a fluir do Sol. Não é uma brisa suave. Mesmo num dia calmo, o vento solar está a viajar a cerca de 400 km por segundo. Isso é quase 1 milhão de milhas por hora. Isso é rápido o suficiente para viajar do Sol para a Terra em cerca de 4 dias. O vento solar empurra a magnetosfera da Terra. No lado virado para o Sol, a magnetosfera é comprimida. No lado oposto, é esticada numa cauda longa, como uma manga de vento no aeroporto, ou como a cauda de um cometa a ser soprada pelo vento solar. A magnetosfera está constantemente a ser empurrada e puxada pelo vento solar, mas mantém a sua forma, criando uma bolha de proteção à volta da Terra. Quando uma tempestade geomagnética atinge, quando um vento solar particularmente denso e rápido atinge a magnetosfera, a compressão torna-se extrema. A frente da magnetosfera, em vez de estar à sua distância normal de cerca de 60 mil quilômetros da Terra, é empurrada para dentro para talvez 30 mil quilômetros ou menos. A pressão aumenta tremendamente. O campo magnético é torcido e comprimido e distorcido. E então, na cauda magnética, a região esticada no lado noturno da Terra, algo dramático acontece. As linhas de campo magnético que foram esticadas e torcidas estalam e reconectam-se subitamente. Elas estalam como elásticos que foram esticados até ao ponto de ruptura e depois largados. Quando linhas de campo magnético estalam e reconectam-se, libertam energia. Toda a energia que foi armazenada no campo magnético esticado é libertada num processo chamado subtempestade magnética. Esta energia acelera partículas carregadas. Estas partículas espiralam ao longo das linhas de campo magnético em direção aos polos da Terra. Estão a mover-se a velocidades muito altas, com energias muito altas. Quando as partículas atingem a atmosfera superior, a altitudes de cerca de 100 a 400 km, colidem com átomos de oxigênio e nitrogênio. Estes átomos são excitados pelas colisões.
Os seus eletrões saltam para níveis de energia mais altos. Os átomos já não estão no seu estado fundamental. Estão em estados excitados. Quando os eletrões caem de volta para os seus níveis normais, de energia mais baixa, emitem fotões de luz. A luz é emitida em comprimentos de onda específicos correspondentes à diferença de energia entre o estado excitado e o estado mais baixo. A luz de átomos de oxigênio, quando cai do estado excitado 2D para o estado 2P, é luz verde, num comprimento de onda de cerca de 558 nanômetros. Essa é a cor verde clássica da aurora. Quando átomos de oxigênio caem de estados excitados ainda mais altos, emitem luz vermelha. A luz de átomos de nitrogênio é tipicamente azul, em comprimentos de onda por volta de 400 a 425 nanômetros. Quando átomos de nitrogênio estão em altitudes muito baixas, podem emitir luz vermelha também. Esta combinação de cores, esta dança de partículas de luz, é a aurora. As luzes do norte. As luzes do sul. A aurora é bonita, mas é também um sinal de que algo intenso está a acontecer na magnetosfera. A aurora é visível quando o fluxo de partículas é forte. Durante uma tempestade geomagnética leve, auroras podem ser visíveis em latitudes de 60 a 65 graus norte ou sul. Isso incluiria Alasca, Canadá, Escandinávia e Rússia no norte. Durante uma tempestade geomagnética importante, auroras podem ser vistas muito mais a sul do que o normal. Durante a tempestade de 2026, auroras foram visíveis tão a sul como o sul dos Estados Unidos. Pessoas na Flórida, no Texas, ainda mais a sul, relataram ver auroras. Isso é sem precedentes nos tempos modernos. Em Fairbanks, Alasca, pessoas relataram ver a aurora acima da cabeça. Em Toronto, Canadá, a aurora era visível. Em Nova York, pessoas nas ruas relataram ver luzes estranhas no céu noturno. Mas a aurora é apenas o sinal visível do que está a acontecer. Abaixo da aurora, na magnetosfera e no chão, outras coisas estão a ocorrer. O campo magnético em mudança está a induzir correntes elétricas. A lei de Faraday da indução eletromagnética, uma das leis mais fundamentais da física, diz que um fluxo magnético em mudança através de um condutor induz um campo elétrico e uma diferença de potencial através do condutor. Linhas de energia são condutores. Longas linhas de energia, estendendo-se por centenas de quilômetros através da paisagem, são excelentes condutores. Quando o campo magnético muda rapidamente, uma grande diferença de potencial é induzida através delas. A corrente induzida não vem da energia a ser gerada numa estação de energia. Não é causada pelo processo de geração de energia. É induzida diretamente na linha de energia pelo campo magnético em mudança no espaço. É o resultado da lei de Faraday a ser aplicada ao sistema de energia. A magnitude desta corrente induzida depende de vários fatores: a taxa de mudança do campo magnético, o comprimento da linha de energia, a orientação da linha de energia em relação ao campo magnético em mudança, a condutividade do solo e outros fatores. Durante uma grande tempestade geomagnética, a taxa de mudança do campo magnético pode ser enorme. O campo magnético pode mudar por centenas de nanoteslas numa questão de minutos. Isso é uma mudança incrivelmente rápida. Para uma linha de energia com 100 km de comprimento, orientada na direção certa em relação ao campo em mudança, a corrente induzida pode ser centenas de amperes. Agora, a rede elétrica é desenhada para operar a certas voltagens e correntes. Um transformador desenhado para operar a uma certa corrente pode ser danificado se a corrente ficar demasiado alta. O transformador aquece. O isolamento degrada-se. Se a corrente for alta o suficiente por tempo suficiente, o transformador falha. Isto foi o que aconteceu durante a tempestade de 2026. As correntes induzidas excederam a capacidade dos sistemas de proteção, e transformadores falharam. Uma vez que um transformador falha, o fluxo de energia é perturbado. A energia que estava a fluir através desse transformador tem agora de fluir através de outras rotas. Isto pode sobrecarregar outro equipamento, causando uma cascata de falhas. Esta falha em cascata é o verdadeiro perigo de uma tempestade geomagnética. Não que alguns transformadores possam falhar, mas que essas falhas desencadeiem uma cascata que derruba grandes seções da rede.
A razão pela qual a tempestade de 2026 não foi mais catastrófica é que os operadores de rede, compreendendo este risco, tinham isolado manualmente seções da rede antecipadamente. Tinham aceitado apagões pequenos e controlados para prevenir grandes e catastróficos. É o mesmo princípio que criar um corta-fogo para prevenir que um incêndio florestal se espalhe. Queima-se uma seção de terra de uma forma controlada para remover combustível para o fogo, para que quando o fogo principal atinge esse ponto, não se possa espalhar mais. Os operadores de rede estavam essencialmente a fazer a mesma coisa. Estavam a remover carga da rede preventivamente, isolando seções, para prevenir falhas em cascata. É por isso que a preparação importa. Porque compreender o problema importa. Sem essa compreensão, sem essa preparação, a tempestade teria causado muito mais danos. A tempestade solar de 2026 ensinou à humanidade uma lição profunda. Vivemos numa civilização tecnológica que está intimamente ligada ao comportamento do Sol. As nossas redes de energia, os nossos sistemas de comunicações, as nossas redes financeiras, tudo o que construímos depende de um ambiente elétrico estável. E esse ambiente não é garantido. Não é estável em todas as escalas de tempo. Quando o Sol perde a calma, como fez em 2026, sentimos os efeitos. Mas, e este é o ponto crucial, podemos preparar-nos. Podemos compreender. Podemos responder. Esse é o verdadeiro legado de 2026. Não uma catástrofe, mas um alerta. E um alerta que levou à preparação, à compreensão aumentada, a uma civilização mais resiliente. É isso que torna a história digna de ser contada. Em outubro de 2026, o Sol lembrou-nos de algo que às vezes esquecemos. Vivemos num planeta a orbitar uma estrela. Essa estrela é poderosa além da medida. E nós, na nossa pequena maneira, temos a capacidade de compreender essa estrela e de nos prepararmos para o seu poder. A tempestade solar de 2026 não foi o cenário de pior caso. Mas foi perto. E na sua proximidade, na forma como a nossa civilização foi testada e passou no teste, vemos um plano para o futuro. Um futuro onde continuamos a investir em compreender o cosmos à nossa volta. Onde nos preparamos para perigos que são raros mais possíveis. Onde usamos conhecimento e cooperação para nos protegermos não do cosmos, mas da ignorância sobre o cosmos. O Sol entrará em erupção novamente. Provavelmente nos próximos anos. Definitivamente dentro das próximas décadas. Quando fizer, estaremos prontos. Vê-lo-emos chegar. Compreenderemos o que está a acontecer. Preparar-nos-emos. Sobreviveremos. E aprenderemos mais, adicionando ao nosso conhecimento, melhorando a nossa preparação, tornando a nossa civilização mais resiliente com cada evento. Essa é a promessa da ciência. Esse é o poder da compreensão. É isso que nos torna, no final, não as vítimas de eventos cósmicos, mas os mestres do nosso próprio destino. A tempestade solar de 2026 provou. E ao prová-lo, deu-nos esperança. Esperança de que, desde que continuemos a estudar, continuemos a aprender, continuemos a preparar-nos, podemos existir em segurança neste cosmos. Não protegidos do cosmos, mas vivendo sabiamente dentro dele. Essa é a verdadeira história da explosão solar de 2026. E é uma história que vale a pena lembrar. O Sol mostrou-nos o seu poder em 2026. E respondemos aprofundando a nossa compreensão dele. Isso é ciência. Isso é progresso. Isso é a humanidade no seu melhor.